Perfeito. Obrigado, Maryline. Tudo bem com vocês? Eu sou Anderson Cerqueira e vou mediar a sessão paralela de 11h20 até 12h20. E aí, antes de a gente começar, eu só queria tirar uma dúvida com vocês, porque no convite apareceu como primeiro artigo o de... Deixa eu me confirmar aqui. Do pessoal da Universidade Federal de Goiás, a influência da divulgação de informações. Só que quando eu acessei aqui o site, pelo menos assim, no topo apareceu o outro artigo, Transparência dos Programas. Aí eu queria confirmar com vocês que vão apresentar, se vocês têm a mesma informação que a minha. No caso, o convite ou o mapa orienta que o primeiro artigo é a influência de divulgação do pessoal de Goiás, ou seria o primeiro o pessoal de Brasília? Eu não olhei o mapa, confesso que eu não olhei o mapa. Eu acessei aqui a plataforma e vi essa ordem, só que no convite me pareceu invertido. Eu só queria confirmar com vocês, se alguém chegou a ver o mapa, principalmente os apresentadores. Professor? Oi, Carol. Eu só vi o do site mesmo, né? Que estava constando ali dentro, né? Tava constando o meu como o segundo, né? Mas eu não vi outra forma de estruturação, não. Tá. O seu segundo, transparência dos programas. Ok. Isso. Tá. Então, deve ser conforme o e-mail mesmo, o convite. Então, Uhum. vamos lá. No caso, o pessoal da Universidade Federal de Goiás está aí? Jaqueline, Gabriel, Lívia, Carlos Henrique. Quem vai apresentar? Oi, sim, sou eu, a Jaqueline. Oi, Jaqueline, tudo bem? Já. Então, você vai apresentar, né? Você já tem o host para poder compartilhar? Sim, já a tenho. tela? Pronto, eu sinto à vontade. Então, como a gente está iniciando 11h23, a gente vai dar... Eu vou descontar o tempo do debatedor e a gente dá os 15 minutos para você apresentar, naturalmente. Desconto o tempo do debatedor e deixo os 5 minutos para o pessoal aqui, tá? Então, todos sejam bem-vindos, já que ele sente-se à vontade, e aí depois a gente troca uma ideia sobre o trabalho de vocês, tá bom? Tá bom. Pode compartilhar? Pode. Você sabe onde fica? Sim. Seria interessante todos abrirem a câmera, até mesmo para a gente se conhecer e também como gesto de simpatia e educação para a apresentadora, por favor. Se possível, obviamente. Olá, pode começar? Pode, Jaqueline, sinta-se à vontade. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Perfeito. Tá bom, então. Olá, eu sou a Jaqueline Oliveira, sou da Universidade Federal de Goiás. Eu vou falar sobre o meu trabalho, que é a influência da divulgação de informações de responsabilidade social corporativa na prática do gerenciamento de resultados das empresas brasileiras da B3. Esse trabalho eu desenvolvi durante a minha graduação como trabalho de conclusão do curso, junto com o Gabriel Queiroz de Almeida, a Lívia Janaína Silva e o professor Carlos Henrique Silva do Carmo. Então, o meu trabalho eu usei alguns argumentos de alguns autores que afirmam que as empresas socialmente responsáveis tendem a evitar o gerenciamento de resultados, fornecendo aos investidores dessa forma informações financeiras mais transparentes e confiáveis. E, a partir disso, os meus objetivos foi investigar se a divulgação de informações de responsabilidade social corporativa, a RCC, influencia na prática do gerenciamento de resultados das empresas brasileiras da B3. E também verificar os tipos de relatórios de RCC divulgados pelas empresas aqui do Brasil e o nível de evidenciação do relato integrado. E na revisão da literatura, os temas que eu abordei foram a responsabilidade social corporativa,
o relatório de sustentabilidade do relato integrado, o gerenciamento de resultados e a responsabilidade social corporativa. E a hipótese da minha pesquisa é de que a divulgação de informações de responsabilidade social corporativa diminui a prática de gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras da B3. E como na minha metodologia, a minha amostra foi de 274 empresas não financeiras listadas na B3, o período de análise foi de 2015 a 2018, totalizando 4 anos, e o número total de observações foi 1.096. E a coleta de dados foi feita a partir da base economática, onde eu peguei os dados financeiros, e os relatórios foi consulta no site das empresas. E para estimar o gerenciamento de resultados, foi utilizada como variável dependente e proxy do GR os acrús discricionários, que foram calculados a partir do método do resultado, que é o resultado contábil menos fluxo de caixa operacional. E para estimar os acrús discricionários, eu utilizei 2 modelos, que foram o de Jones modificado de 1995 e o modelo de Pai de 2005. E os valores estimados desses modelos foram utilizados em termos absolutos. E esse quadro aqui mostra todas as variáveis que eu utilizei na minha pesquisa. A variável dependente é o gerenciamento de resultados, representado pelos acrús discricionários. As variáveis de responsabilidade social corporativa foram 3. A primeira é uma variável DAME, que eu denominei de RCC, onde um é para empresas que publicam relato integrado ou relatório de sustentabilidade, segundo os padrões da GRI ou próprio, e 0 caso contrário. A outra variável também, o DAME, é RI, que é relato integrado, e é 1 para empresas que publicam relato integrado e 0 caso contrário. E a última variável é o nível de evidenciação do relato integrado, o NE, que é uma proporção de evidenciação desse relato integrado, que foi obtido a partir de um checklist desses relatórios. E esse checklist é conforme o modelo proposto por Actey e Ishihara, de 2018. E as minhas variáveis de controle são a GOV, que é a governança corporativa, em que foi 1 para empresas listadas em níveis diferenciados de governança, que seria o nível 1, nível 2 ou novo mercado, e 0 caso contrário. O ROA, que é o retorno sobre o ativo, que é o lucro líquido sobre o ativo total médio, a alavancagem, que é igual a passivo total de longo prazo, sobre ativo total em T-1, e o tamanho, que é representado pelo logaritmo natural do ativo total. E, por fim, a partir dessas variáveis, eu construí um modelo de regressão para a relação entre o gerenciamento de resultados e a responsabilidade social corporativa. E, como técnica estatística, eu utilizei estatística descritiva para fazer análise dos relatórios e também uma estatística descritiva por quantis para analisar entre as variáveis numéricas. Utilizei o coeficiente de correlação de Spearman e as regressões quantílicas. E para tratar os outliers foi utilizado a insorização a 1% das variáveis numéricas. Em que eu vou começar a mostrar os resultados que foram obtidos na pesquisa. A primeira tabela mostra a divulgação de relatórios de responsabilidade social por ano. E nessa tabela a gente observa que o ano de 2017 foi o ano com mais publicações, um total de 110 relatórios, e o ano de 2015 foi o que apresentou menos divulgações no período, 96 apenas. A tabela 2 mostra a divulgação por tipo de relatório, que eu separei entre os relatórios de sustentabilidade e o relato integrado. E nessa tabela é possível observar que há uma predominância dos relatórios de sustentabilidade, segundo os padrões da GRI ou próprio. E o relato integrado, apesar de aparecer em menor número de divulgações, ele apresentou um aumento de publicações ao longo do período de 48,22%. Saltando de 27 para 40 relatos. E sobre o nível de evidenciação do relato integrado, a média das companhias variou de 31%
31,92% a 42,14% no período de 2015 a 2018, indicando um aumento no disclosure do relato integrado. E aqui a tabela 3, que mostra a divulgação dividida por setor, e nessa tabela o setor de utilidade pública é o que se destaca com o maior número de relatórios de sustentabilidade e relato integrado em todos os anos, o que é explicado em partes porque esse setor ele tem a regulação e a Agência de Energia Elétrica obriga as empresas desse setor a divulgarem relatórios de sustentabilidade. E aqui é o nível de evidenciação médio por setor. E aqui o ramo de comunicações foi o que teve a maior média em 2015, e o ramo de combustível apresentou as maiores médias em 2016, 2017 e 2018, que foi influenciado principalmente pela empresa Petrobras S.A., que foi uma das empresas que obteve bons índices de divulgação do relato integrado. E houve, em média, um aumento do nível de evidenciação do relato integrado nas empresas de cada setor. E aqui a matriz de correlação é a primeira análise que eu fiz entre gerenciamento de resultados e a responsabilidade social corporativa. E essa matriz mostrou que as variáveis de RCC e RI apresentam associação negativa e estatisticamente significante a 1% com o gerenciamento de resultados por acrústicos discricionários. E a RCC também se mostrou positivamente relacionada com a governança, o tamanho e o retorno sobre ativo, o que é um indicativo de que empresas que adotam práticas de responsabilidade social possuem melhor governança corporativa, são maiores e apresentam melhor desempenho. E também em relação a outras variáveis que podem impactar o gerenciamento de resultados, verifica-se que a governança, o tamanho e o ROE se mostram negativamente relacionados com o GR, enquanto a alavancagem apresentou uma relação positiva. E aqui são os resultados das regressões contílicas. Foi rodada uma regressão para cada variável de responsabilidade social corporativa, e essa primeira tabela mostra a regressão contílica para o gerenciamento de resultados e a responsabilidade social corporativa. E aqui os coeficientes de RCC foram estatisticamente significantes nos quantis 25, 75 e 90, e indicaram uma relação negativa com o gerenciamento de resultados. A tabela 6 é a regressão contílica para o gerenciamento de resultados e a variável relato integrado. E nessa tabela, os coeficientes para o relato integrado ele foi significante somente no modelo de PAI, no quantio 75, com significância de 1%, também indicando uma relação negativa com o gerenciamento de resultados. E, por último, tem a tabela 7, que é a regressão contílica para o gerenciamento e o nível de evidenciação do relato integrado. Nessa aqui, praticamente nenhum dos coeficientes apresentou uma significância estatística, embora o sinal deles indicasse uma relação negativa com o gerenciamento de resultados, o que aconteceu também porque o número de observações foi menor, uma vez que a regressão foi feita considerando somente as empresas que divulgam o relato integrado. Esse aqui é um resumo dos resultados. A RCC apresentou uma relação negativa com o gerenciamento de resultados por acrústicos discricionários segundo o modelo PAI em todos os quantis. Os quantis 25, 75 e 90 apresentaram significância estatística de 5%, 10% e 5%, respectivamente. E no modelo Jones modificado, a RCC apresentou uma associação negativa e significante a 5% com o GR no quantio 50. De acordo com os coeficientes do modelo PAI, existe uma relação negativa e significante a 1% entre o relato integrado e o gerenciamento de resultados no quantio 75. Os demais quantis não apresentaram significância estatística. E, por último, para o nível de evidenciação, nenhum dos coeficientes se mostrou estatisticamente significante, e o único que se mostrou significante foi no modelo de Jones, foi inconsistente.
Dessa forma, não é possível inferir se as empresas que apresentam maiores níveis de evidenciação do relato integrado gerenciam menos seus resultados por acrús discricionários do que aquelas que apresentam menores níveis de evidenciação. E a conclusão do meu estudo é que, de modo geral, os resultados mostram que a divulgação de informações de responsabilidade social corporativa impacta o gerenciamento de resultados nas empresas brasileiras da B3, indicando que aquelas que reportam suas práticas de responsabilidade social tendem a gerenciar menos resultado por meio de acrús discricionários. Esse resultado corrobora com algumas pesquisas internacionais e também com algumas feitas no Brasil. Esse estudo contribui com a literatura acerca do tema, é útil aos investidores por sinalizar que informações de empresas com a ICC são mais transparentes e confiáveis, o que melhora as decisões tomadas por esses usuários. E as evidências sobre o nível de evidenciação do relato integrado também são úteis às empresas, por indicarem pontos de melhoria a fim de se obter o melhor disclosure, considerando o framework do relato integrado. Esses são e-mails dos autores para contato, e é isso. Estou aberta a sugestões e caso alguém tenha alguma pergunta para fazer. Muito bem, parabéns, viu, Jaqueline, Gabriel, Lívia e Carlos Henrique. Lívia está na sala? Carlos Henrique está... Tá, né? E Gabriel também? Gabriel, não. Gabriel não, né? Vocês estão de parabéns, tá? Jaqueline, você pode fechar a apresentação, por gentileza? Não sei se eu consigo aqui. Pronto, que aí todo mundo se vê e se conhece um pouco. Nossa, ó, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho, de verdade mesmo. Eu dou sorte, porque toda vez que eu vou mediar, sempre aparece um trabalho que está concorrendo à premiação. E dou sorte, viu? Depois vamos ver se realmente vai continuar. Eu espero que sim. Vocês estão de parabéns, assim, pela condução do trabalho. Sinceramente, me parece que é um trabalho de conclusão de curso de graduação. Me parece um trabalho até de cunho mais voltado para o mestrado, talvez uma especialização. Eu acho que o trabalho foi muito bem conduzido. Eu acho que o professor Carlos Henrique está de parabéns, assim. Não sei se ele está na sala, mas ele está de parabéns pela condução, pela orientação a vocês para desenvolver esse trabalho, tá? Não é à toa que ele está concorrendo a ser premiado, né? Eu vou fazer algumas pontuações, porque, naturalmente, vocês estão entrando no meio científico, né? Não sei se vocês já têm uma história, enfim, falo no sentido de iniciação científica. E aí, obviamente, cada cabeça pensa de uma forma, cada pessoa interpreta de uma forma, e é natural que assim seja. Vocês provavelmente vão ver comentários, percepções que divergem e que vocês têm mais propriedade, mas em contrapartida vocês podem também encontrar comentários que vão agregar ao trabalho de vocês. E aí eu vou tentar, de alguma forma, contribuir porque eu vejo que existe potencial para esse trabalho ser publicado em algum periódico, inclusive em periódico com a qualificação interessante. Então, vale a pena, talvez, vocês conversarem com o professor na possibilidade de ajustar, conversar entre vocês, de repente utilizar minhas críticas construtivas ou não, ou realmente ver de outra forma, ou submeter esse próprio artigo, enfim, para que ele seja aceito em algum periódico que eu acho que tem potencial, tá? Então, vou ponderar alguns pontos aqui. Como um todo, tá? Eu acho que o trabalho, ele é maduro, é um trabalho maduro mesmo, de verdade. Eu acho que é um trabalho que, assim, por conta do desenvolvimento qualificado, ele estaria pronto para ser divulgado em algum periódico. Só que, provavelmente, cada avaliador pode ter interpretações, críticas a serem feitas que eu acho que não impediria de ser conduzido à submissão, tá? Mas vamos lá. Eu acho que um ponto, talvez, que vocês devem ter consciência é a defasagem temporal, né? Já estamos em 2021, são 3 anos. Eu acho que isso aí, talvez, se vocês forem submeter agora em 2021, talvez o avaliador diz, poxa, você está submetendo 3 anos depois, então tenta atualizar esse banco de dados e rode novamente a regressão. De repente, isso pode mudar, né? E aí, já que a gente está falando de atualizar banco de dados, de repente, considerar algum efeito do Covid. De repente, eu acho que alguns trabalhos já devem estar apontando aí gerenciamento de resultados com relação ao pós-Covid, enfim. E aí, de repente, considerar o efeito Covid nessa regressão.
Um ponto que normalmente eu vejo, acho que é geral, é quando escolhe o modelo, por exemplo, o modelo Jones. Por que escolheu o modelo Jones? Provavelmente é porque no Brasil ele é mais utilizado, de fato. Mas acho que falta apenas justificar. Justificar porque existem vários outros. Existe até com acros e não acros, enfim. Você deve só justificar por que que você escolheu este modelo, tá? Obviamente que eu acho que isso aí, muita gente acho que nem iria refletir, iria considerar, porque realmente é um modelo já consolidado que os papers aceitam numa maior tranquilidade, tá? Ah, Gerenciamento de resultados é um tópico rico, maravilhoso, é gostoso de estudar gerenciamento de resultados, porque o que é que o pessoal faz? Pega gerenciamento e trabalha com várias variáveis, né? E aí vai experimentando, experimentando, experimentando. Em razão disso, talvez uma coisa que vocês podem refletir, eu acho que é uma coisa de vocês tomar decisão, não quer dizer que é certo ou errado. Já que existem muitos trabalhos, né, desde Martinez lá, Antônio Lopo Martinez, que introduziu, digamos assim, gerenciamento de resultados aqui no Brasil, já que existem trabalhos apontando que existe algum tipo de influência, será que vocês já pensaram em considerar outras variáveis, variáveis não tradicionais? Não sei, de repente, conservadorismo, estudos que vocês podem buscar, por exemplo, numa revisão sistemática. Quais foram os estudos feitos aqui no Brasil que trabalhou com gerenciamento de resultados? E aí, de repente, separar aqueles que têm influência significativa e colocar no modelo de vocês, como um modelo adicional. Então, vocês poderiam rodar um modelo que vocês acham que é o modelo mais adequado, o modelo mais tradicional, que talvez seja esse que vocês colocaram, e, de repente, um modelo de regressão, digamos assim, ampliado, considerando variáveis, digamos assim, mais novas, variáveis que alguns pesquisadores estão considerando, porque, de repente, essas variáveis podem exercer também influência. Eu acho que é uma cultura que a gente também tem que aprender a replicar trabalhos e variáveis, né? Um ponto que tudo que eu estou falando vocês podem falar depois, tá? Só para a gente construindo, depois a gente vai debatendo, tá? Um ponto para vocês refletirem é se existe diferença o nível de governança. Vocês colocaram como dummy se é nível 1, nível 2 ou novo mercado, né? E se não tiver entre eles, zero, né? De repente, se existe alguma diferença na modalidade, no tipo de governança, né? Na escala, né? Não sei se pode ter. Realmente seria uma coisa para refletir, tá? Assim, como vocês usaram regressão, e é um tópico, digamos, mais avançado, eu vou fazer uma pergunta para vocês, depois vocês respondem. Vocês verificaram todos os pressupostos da regressão? Se eles foram atendidos, eu vi que teve problema de normalidade, né? Me falha a memória, vocês usaram a bivariável, né, para poder trabalhar na regressão. E aí, quando a gente fala de regressão, se existe possibilidade de vocês trabalhar com dados em painel. Eu sei que são tópicos avançados, tá? Vocês escrevem aí, conversa com o professor Carlos, vê essa possibilidade. Porque quando a gente trabalha com série temporal, ou seja, 2015, 17, 18, pode acontecer que um ano pode exercer influência por algum fator. E aí, quando a gente trabalha com dados em painel, a gente faz uma regressão que considera o efeito temporal e não pega, por exemplo, eu acho que vocês trabalharam com a MQO, que agruparam todos os dados e trabalharam o efeito da variável independente na variável dependente. E, de repente, o efeito temporal pode justificar mostrar alguns resultados interessantes. Tá? Então, vocês colocam aí a possibilidade de considerar dados em painel. E, por fim, essa parte estatística, já que vocês estão trabalhando com regressão, não precisa trabalhar com correlação. O correlação pode enviesar, inclusive, a interpretação dos resultados. Tá? Correlação tem um poder de explicação não muito relevante. E aí, de repente, focar na regressão, e aí acrescentar dados em painel, enfim. Mas, assim, são pontuações que não desqualificam o trabalho de vocês, tá? É só aquela coisa, aquela visão de alguém que está fora, que tem outra visão, outra cultura, outra relação, que acaba querendo puxar aquilo que a gente trabalha e acrescenta. Mas, assim, provavelmente, quando vocês mandarem para alguma revista, um avaliador com a sua experiência, com a sua vivência, pode também interpretar de outra forma, tá? É super natural isso. Mas, assim, em suma, o trabalho de vocês está muito qualificado. Eu acredito que, inclusive, passaria não somente em iniciação científica, mas na outra modalidade do Congresso. Então, vocês estão de parabéns e desejo, assim, sucesso e que vocês sigam o meio científico, caso seja de vontade de vocês. E vou deixar aberto para vocês falarem aqui o que vocês quiserem, responderem. E aí, eu aproveito para quem está na sala e que quer tirar alguma dúvida, ou coloca no chat, ou, se for possível, acho que está habilitado,
pode abrir o microfone, abrir a câmera para tirar dúvida, ter alguma curiosidade com o pessoal, tá? Parabéns mais uma vez. Obrigado, Anderson. A gente agradece aí os comentários, são todos bem pertinentes. Realmente tem algumas coisas que a gente pode fazer diferente, né? Rodar os dados em painel, além da quantílica que a gente não usou o MQL tradicional, a gente usou a quantílica. A ideia de apresentar a estatística bivariada lá, a correlação, era só para a gente ter uma ideia se havia correlação entre essas variáveis e a gente já tem um indicativo de alguma relação que já acontecesse, mas gostei da sugestão de tirar, porque de repente pode até confundir esse tipo de análise, né? Em relação ao aumento dos dados, né? A grande preocupação é que esse período da Covid é um período que pode, mesmo a gente controlando os efeitos, ele pode alterar bastante os resultados e aí confundir aquilo que a gente está querendo identificar, que é a relação de sustentabilidade, apresentar esses relatórios, tem algum efeito para o mercado, e a gente vê que o mercado como um todo ele caiu, uns mais, outros menos, e a gente tem efeitos que a gente não consegue controlar e que influenciaria os resultados, né? Então, a grande preocupação nossa é essa, mas eu acho que é de todo mundo, né? Qualquer pesquisa que incluir 2020 aí na brincadeira vai ter esse efeito. Mas a gente vai levar em consideração os comentários. Obrigado aí pelas observações que você fez. A sua resposta é importante, porque pode ser que seja difícil controlar, e se for difícil controlar, então não dá para desenvolver um trabalho nesse sentido, né? Ou fazer, na verdade, pós, né? E somente pós, né? Enfim, se existir a possibilidade de controlar, seria bem legal mesmo. Mas se não for possível, tudo ok, tudo bem, certo? Alguém aqui da sala deseja fazer algum comentário, alguma crítica construtiva? A gente ainda tem alguns minutinhos. Sinta-se à vontade. Eu acho que é um momento ímpar. Assim, eu não sei se é o primeiro congresso de vocês, eu acredito que não, mas é super valioso esse debate, principalmente pessoalmente. Não, pessoalmente é show. Aí você sai, toma um cafezinho, conversa com outras pessoas, enfim. Então aproveitem aqui, gente. Sinta-se à vontade para falar, que é o momento de a gente debater, de a gente construir o conhecimento conjunto, tá? Tem alguém que queira fazer algum comentário? Lívia? Fala aí, Lívia. Anderson, bom dia. Bom dia. Não, gostaria só de considerar, em relação ao que você pontuou sobre a defasagem temporal, o período de análise ele compreendeu até 2018 em função do prazo, né, desenvolvido para o TCC, porque esse artigo derivou do TCC, então, em função do prazo acadêmico que nós tínhamos que cumprir, nós estabelecemos essa janela temporal. Por quê? Nós fizemos análise dos relatórios, dos relatos integrados. Então, assim, foi uma análise bem profunda e demorou bastante, né, para concluir. Então, se nós fôssemos ampliar a janela temporal, nós não íamos conseguir entregar dentro do prazo regulamento pela secretaria, dentro do programa. Então, em função disso, nós estabelecemos o prazo de análise até 2018. E eu achei muito pertinente também a colocação que você falou sobre a gente analisar em dados em painel também, porque vai permitir uma comparabilidade em relação aos dados que nós obtivemos com a quantílica e dos dados em painel, né? Que eu acho que vai ser muito pertinente ter essa comparação. Porque dados em painel ele controla esse efeito temporal, que é super importante. E aí talvez o controle do Covid seja possível por isso, por conta do dados em painel. Mas, assim, vocês estão de parabéns, sabe? Está show o trabalho e todas as justificativas são plausíveis. Aqui é aquela coisa, assim, de ser chato. A gente tem que se colocar a ser chato, mas é em prol da qualidade mesmo, tá? Então, se vocês tiverem interesse futuramente de robustecer o trabalho, considere ou não, ou converse com o professor, leve esse, de repente vocês têm mais justificativas contra os meus comentários, mas de qualquer forma, levem em consideração para debater. De repente, ajustar detalhes e submeter, mas eu acho que vale muito a pena submeter para algum periódico. Às vezes vocês, de repente, não querem seguir o meio acadêmico, querem seguir a parte mais técnica, profissional,
mas é um bloquinho do conhecimento que vale a pena colocar. Eu acho que é um trabalho tão rico. Considere esse pedido, tá bom? Tá bom, Anderson, muito obrigada pelas suas colocações, são todas válidas, e nós vamos analisar junto com o nosso orientador sobre todas elas, para ver o que a gente pode melhorar. Beleza, parabéns mesmo. Manda um abraço lá para o professor Carlos Henrique. Agradeço também ao professor Anderson pelas contribuições. Muito obrigada e vamos considerar, né, o que foi dito aqui. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. E aí, a gente dando sequência, eu convido também a continuar na sala, né, o pessoal de Goiás, mas eu convido aí a Carolina, a Clésia, a Beatriz, qual delas vai apresentar, para poder, para o pessoal da equipe, liberar o host para vocês poderem compartilhar. É a Carol? Isso, sou eu mesma. Desculpa, a Carolina Barreto. Carolina Barreto, isso. É porque está escrito Carol, desculpa. Quando eu entrei, eu esqueci de mudar, aí ficou Carol, mas pode ser Carol também. Maravilha. Carol, está aparecendo para você a Oi. possibilidade de compartilhar material? A tela, né? Aham. Acho que Pronto, sim. maravilha. Provavelmente vocês já devem estar habituados, né? Não sei se Goiás e Brasília estão usando aquela plataforma RNP ou se estão usando o Meet, o Zoom. Tem professor que está assim, usando o Zoom, o Meet, então acho que todo mundo já está familiarizado, né? Na UNB a gente está usando o Teams também, a plataforma. Teams, né? Muito bom, muito bom. Pronto, Carolina, sinta-se à vontade aí para apresentar. Vou começar, então. Bom, eu me chamo Carolina Barreto, sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e, juntamente com as professoras doutoras Clésia Camilo e Beatriz Morgan, também da Universidade de Brasília, nós realizamos essa pesquisa intitulada Transparência dos Programas de Compliance, um olhar sob a perspectiva do setor privado de serviços. E, inicialmente, eu gostaria de introduzir dando uma contextualização, né? Porque os escândalos de corrupção ocorridos internacionalmente nos anos 90, eles ampliaram muito a importância desse tema. Então, eles ampliaram a importância da governança corporativa, do compliance, e também tiveram como reflexo a instituição de legislações de forma a prevenir, detectar e remediar práticas de corrupção. E, nesse sentido, no Brasil não foi diferente, né? A principal normativa instituída aqui foi a Lei Anticorrupção, que é a Lei 2.846 de 2013, e 2 anos depois ela foi regulamentada pelo Decreto 8.420 de 2015, e eles instituíram aqui no ordenamento jurídico brasileiro o conceito de programas de integridade ou programas de compliance. E o que seriam, então, esses programas de integridade e programas de compliance, né? Esses programas, eles têm como objetivo difundir, disseminar nas organizações uma cultura de conformidade, tanto com as normas internas, quanto com as normas externas das organizações, de forma a mitigar riscos reputacionais, riscos legais, riscos financeiros que essas empresas estejam suscetíveis. E, nesse sentido, o mercado, a sociedade, os investidores, os credores, os clientes, eles têm se preocupado tem valorizado empresas que possuam valores de ética e de integridade. E a transparência dessas informações é o que permite que esses usuários observem esses valores e monitorem as práticas que estão sendo adotadas. Então, isso serviu como um pano de fundo para a gente formular o objetivo da nossa pesquisa, que foi justamente analisar qual é o nível de transparência dos programas de compliance no setor privado de serviços, e a gente teve como objetivo examinar a apresentação e evidenciação de informações públicas a seu respeito. Bom, para isso, a gente selecionou como amostra as 15 maiores empresas privadas do setor de serviços, elencadas no ranking Maiores e Melhores, disponibilizado pela revista Exame no ano de 2019. E por que empresas privadas do setor de serviços, né? Primeiramente, a gente selecionou as empresas privadas, porque essas empresas, apesar de poderem ser responsabilizadas por práticas de corrupção, elas não estão obrigadas a instituírem programas de compliance. Então, a gente achou que seria interessante analisar o nível de transparência dos programas de compliance nessas empresas que os instituem, em sua maioria, de maneira voluntária. E de serviços, por conta da sua alta relevância na esfera econômica, o setor de serviços ele representa 70% do PIB. E a gente coletou, então, informações públicas que essas empresas divulgavam sobre seus programas de compliance, e a gente mensurou essas informações em um instrumento de pesquisa específico, proposto e validado por Carraro.
Esse instrumento ele foi baseado, ele foi fundamentado na lei anticorrupção, no decreto e também nos guias de melhores práticas do IBGC e da CGU. Esse instrumento ele contempla 7 categorias. Dentro de cada categoria, nós temos componentes, totalizando 84 práticas sendo avaliadas. O instrumento ele forneceu para a gente 2 índices. O primeiro índice é o índice de transparência por categoria, que a gente chamou esse aqui de ITPC-CAT. E esse ITPC-CAT ele serviu como base para a gente calcular o índice de transparência final das empresas. Ambos os índices eles variam no intervalo entre 0 e 1. Aqui, só para exemplificar, eu trouxe um instrumento que a gente utilizou. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a primeira categoria, né, que é a categoria canais de denúncia. Dentro da categoria, a gente tem os componentes, a gente tem os pesos, que equivalem a esses componentes, e a gente mensurou as informações segundo o grau de existência. Então, se não tinha a informação, a gente colocou 0, se tinha a informação, a gente colocou 1, e se era ambíguo ou inconclusivo, a gente deu meio. E a gente foi assim que a gente calculou tanto o índice de transparência por categoria, que deu surgimento ao índice de transparência das empresas. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho os resultados. Primeiro eu vou apresentar o índice de transparência por categoria e depois eu vou apresentar o índice de transparência final das empresas. E o índice de transparência por categoria eu organizei de forma decrescente, então a gente vai ver primeiro as categorias mais transparentes até a gente chegar às menos transparentes. Então, quem ganhou a medalha de ouro aqui no nosso pódio foi a categoria canais de denúncia. Cerca de 80% da nossa amostra ficou acima de 0,7 no nosso índice, então foi um indicativo muito bom. As empresas, em sua maioria, elas estavam mais ou menos homogêneas nessa categoria, tirando a Rede Globo e a Rede Car, que praticamente não pontuaram em nenhuma categoria. E dentro dessa categoria, o componente que mais chamou a atenção, que foi que as empresas foram mais transparentes, foi em relação a elas terem os canais de denúncia e também elas terem meios alternativos para as pessoas realizarem as denúncias. Então, às vezes, lá dentro do site, elas tinham uma página específica para as pessoas irem realizarem as denúncias, mas elas também disponibilizavam um e-mail, um telefone, algumas até disponibilizavam endereço para você mandar carta. Bom, a medalha de prata no nosso pódio ficou com a categoria Código de Ética, Princípios e Valores. Cerca de 73% da nossa amostra obteve índice de transparência mais ou menos ali acima de 0,7. Foi um pouquinho menor do que a outra categoria, mas também foi um índice muito bom. E os componentes de maior transparência aqui foi em relação às empresas terem os códigos de ética e esses códigos de ética eles estarem de fácil acesso para as pessoas. E dentro do código de ética, o conteúdo que a gente mais observou, que as empresas foram mais transparentes, foi em relação a elas prestarem esclarecimentos acerca da utilização dos canais de denúncia. Então, esclarecimentos acerca da categoria anterior. A próxima categoria, que ficou com a medalha de bronze, foi a categoria Monitoramento e Gestão de Riscos. Aqui a gente já começa a ver um índice de transparência mais intermediário. 47% das empresas obteve índice de transparência acima de 0,5. Então, nas outras duas, a gente estava lá no 0,7. Aqui a gente já cai um pouquinho para o 0,5. E o componente de maior transparência aqui foi em relação às empresas serem auditadas por uma auditoria externa. A próxima categoria é a gestão e comprometimento. Aqui a gente já começa a colocar um pouco mais o pé no freio em relação à transparência. Teve a Localiza e a Gol que obtiveram índice de transparência acima de 0,5, mas todo o resto não chegou a isso. E aqui dentro dessa categoria, o componente de maior transparência foi em relação às empresas possuírem uma área específica para ser a área de compliance. A próxima categoria é a categoria políticas e normativos. E aqui a gente observa uma certa heterogeneidade em relação às empresas, porque apesar de a gente ter empresa como, por exemplo, a Comgás e a Localiza, que obtiveram bons índices de transparência, 5 das 10 empresas da amostra obtiveram índice de transparência igual a 0, o que acabou baixando a transparência média da categoria, né, que ficou mais ou menos em 0,30. E a gente observou algumas políticas enquanto a gente estava fazendo esse trabalho. Então, a gente analisou a política de conflito de interesse, política de brinde, política de gestão de riscos, mas a política que as empresas mais divulgavam era realmente sobre a política anticorrupção.
A próxima categoria foi a categoria Educação Continuada. Aqui a gente também observa uma certa heterogeneidade em relação às empresas. A gente teve a empresa Gol e a Notre Dame Intermédica, que obtiveram bons índices, mas 9 das 15 empresas não chegaram nem a 30% do índice, o que acabou também baixando a média dessa categoria. E o componente de maior transparência que as empresas divulgavam era sobre ter um plano periódico de treinamentos. A categoria que ficou na lanterna em relação às outras foi a categoria de divulgações e incentivos. A gente teve uma empresa que foi bem nessa categoria, que foi a Comgás, mas aí a gente teve essas outras 4 aqui que chegaram a 0,25, mas todo o resto aqui, esses aqui é o que está branco, obtiveram índice de transparência igual a 0, que acabou baixando muito o índice de transparência dessa categoria, que não chegou nem a 15%. E aqui dentro, o componente de maior transparência foi em relação às empresas fazerem campanhas de incentivo ao uso de canais de denúncia. Bom, aqui eu deixei mais ou menos um gráfico, né, que representa sintetizado o que a gente acabou de ver. E as categorias canais de denúncia e códigos de ética, princípios e valores foram as categorias que mais se destacaram e apresentaram os melhores índices de transparência. Em contrapartida, as categorias políticas e normativos, educação continuada e divulgações e incentivos foram as categorias que apresentaram índices de transparência reduzidos, indicando pontos de atenção e de melhoria para as empresas. Aqui está o índice de transparência final das empresas. Então, como a gente pode ver, as empresas Comgás, Localiza e Cielo foram as mais transparentes. As empresas Rede Globo e Rede K obtiveram índice de transparência igual a 0, então foram as piores no nosso índice. E das que pontuaram, as empresas Azul e Energisa Mato Grosso foram as com pior desempenho. Essa linha aqui, vermelha, é a média do setor. Então, a média do setor ficou em apenas 0,34. E somente a Comgás e a Localiza obtiveram índice de transparência acima de 0,5. E outra coisa, comparativamente, né, as empresas de capital aberto, elas obtiveram índice de transparência igual a 0,4, o que foi superior, inclusive, ao índice de transparência do setor, que ficou em 0,34, e muito superior em relação às empresas de capital fechado, que ficou em 0,1. Só para sintetizar, as empresas de capital fechado foram as empresas Globo, Rede K e Votener. E Carraro, quando ele fez seu estudo, ele avaliou o setor privado financeiro. Então, comparativamente com os resultados que a gente acabou de inferir aqui, a gente viu que o setor privado financeiro ele foi mais transparente do que o setor privado de serviços. E a conclusão foi, pelo que a gente acabou de ver, né, a média do setor ficou em 0,34, 13 das 15 empresas não chegaram nem a 50% do índice. Então, o nível de transparência dos programas de compliance nas empresas privadas inseridas no setor de serviços ainda é incipiente e pode ser alvo de melhorias. Melhorias essas principalmente vinculadas aos pontos de maior vulnerabilidade que a gente falou aqui. Então, as políticas e normativos, a educação continuada e as divulgações e incentivos. E, como contribuição, nosso estudo forneceu um panorama acerca do setor privado de serviços. Aqui está os nossos nomes, né? O meu das professoras Clésia e Beatriz, assim como os nossos contatos. E eu gostaria de agradecer a presença de todos e as considerações que virão. Muito obrigada. Parabéns, Carol. Pode te chamar de Carol, né? Pode. Carol, parabéns. Fica à vontade. Parabéns também à doutora Clésia, a professora. Eu acho que elas não estão aqui, né? Pelo que eu tinha acho que aqui. não. Não, mas aí você manda saudações para elas. Uhum. O trabalho, essa variável é muito rica, é muito interessante. E assim, digamos assim, que é o início de uma fronteira que agora tem um campo aberto para desenvolver. Olha que interessante, dá para a gente trabalhar com essa variável que você trouxe de transparência com gerenciamento de resultados. Então, o pessoal talvez aí esteja apresentando, poxa, dá para a gente até fazer um artigo sobre isso, talvez esteja pensando sobre isso, né? Porque é uma variável rica, uma variável nova, uma variável que emerge, e eu acho que é até uma curiosidade minha, que você falou até de uma variável que é aquela parte de anticorrupção, que tem até um nível razoável, né? Uma das dimensões que fala sobre corrupção. Por que essa dimensão está até mais aflorada do que as outras?
na sua perspectiva, é uma pergunta mesmo, depois você responde. É em razão, talvez, dos últimos anos, em relação à Lava Jato, em relação a algumas operações que trouxe assim na mídia o nível de corrupção, os escândalos, será que é por isso? Porque eu acho que o banco de dados é só de 2020, né? É um reflexo de 2020. Talvez isso pode ser um efeito de consequências, né, de ações do passado, né? E aí, é um trabalho assim que dá para fazer várias melhorias, tá? E para ser publicado mesmo, eu acho que tem potencial para ser publicado também. Então, eu dei a sorte de pegar 2 ótimos trabalhos aqui. Então, você tá de parabéns. Foi um trabalho de conclusão de curso? Isso, conclusão de Pronto, curso. perfeito, perfeito. Então, provavelmente, a professora Clésia e a Beatriz devem ter vários trabalhos aí nessa perspectiva, porque é um banco de dados bem rico aí que dá para fazer várias coisas, né? Aí, as minhas perguntas, indagações, aí a gente pode refletir aqui, responder, você pode responder, enfim. O pessoal da plateia também pode formular perguntas. Por que as 15 melhores? Porque só tinha 15 de fato no ranking? Ou teve algum critério para escolher as 15? Ou seja, tinham 20, tinham 30 de setor de serviço, mas escolheu as 15, né? Depois você responde. Eu vou colocar aqui, a gente vai pontuando e a gente vai, no final você responde e a gente vai debatendo, tá? Como, e aqui, Carol, é um ponto bem importante, porque assim, eu tenho pouco tempo no meu acadêmico, eu tenho aqui uns 5, 6 anos no meu acadêmico, né? E às vezes as palavras podem causar efeitos devastadores e é muito delicado essa parte, porque eu já vi situações muito ruins. E existe uma cultura de fazer pesquisa no Brasil e na contabilidade de forma bem específica, que a gente chama que é mais positivista, que é voltado mais para matemática, para estatística, e aí vai se evoluindo, vai se criando técnicas mais robustas para trabalhar. Eu acho que todo conhecimento é válido, todo esforço para desenvolver conhecimento é válido, independente se você é positivista, não positivista, enfim, se é um trabalho qual, se é um trabalho quant, toda forma de conhecimento é válida. Então, eu quero ser muito delicado para falar para você que, assim, se você quiser submeter esse trabalho para algum periódico, talvez, a depender da cultura e da vivência, experiência do avaliador, ele queira uma exigência estatística mais avançada. Não sei se você viu lá uma regressão, e eu entendo perfeitamente que talvez você não tenha visto. Eu não vi na minha graduação, então eu estaria falando grego para você, se eu estivesse no seu lugar, de verdade. Mas, de repente, as professoras podem querer desenvolver essa parte caso você não tenha conhecimento. Enfim, talvez isso seja um critério muito relevante para aqueles que avaliam que sejam positivistas. Não quer dizer que seu trabalho não é válido. Quer dizer que, num contexto cultural de aceitação, pode ser que ele não seja aceito por conta disso. Mas, no meu ponto de vista, ele é bem qualificado, é um trabalho interessante, com um tema novo, contemporâneo, interessante, que vale a pena desenvolver caso você tenha interesse, tá? Então, por conta disso, eu acho que você poderia colocar no resumo ou talvez no título, que é uma análise descritiva, que você vai descrever um comportamento, tá? E que não vai, talvez, demonstrar indicações, relações estatísticas, porque é apenas uma descrição. Você fez isso de forma bem suave, mas talvez deixar mais claro, tá? Por conta do N, né, que a gente chama o tamanho da amostra pequena, pode ser que ele não tenha tanta validade de explicação, porque só são 15 empresas e é um ano só. De repente, se você 15 empresas durante 5 anos, talvez o número de observações fosse tão interessante que talvez tivesse uma validade assim de dizer, né? Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Que a validade de impacto seria interessante. A minha coisa é o seguinte, é como se você fizesse um teste da vacina só com uma pessoa e dizer que aquilo ali tem uma validade. É mais ou menos nesse sentido. Você aplicar a vacina em 15 pessoas. Não, você tem que aplicar em 50, 500, você vai aumentando 5.000 até dar validade, certo? Seria nesse sentido, porque o número de observações é muito importante para validar em termos estatísticos, tá? Como é um trabalho, como uma variável rica, você pode pegar essa variável aí e trabalhar com diversas outras variáveis, tá? Correlacionar, enfim, gerenciamento de resultados, trabalhar o tipo de empresa, o tamanho da empresa, o nível de governança, se tem relação, dá para fazer várias coisas. Então, aqui, na verdade, é uma carta branca para você, um cheque branco. Faça o que você quiser. É possível fazer, tá?
Eu acho que a introdução aí é uma questão mesmo de iniciação científica, eu entendo perfeitamente. É questão de característica, tá? Pode ser que o meu comentário não seja a verdade absoluta, mas eu acho que vale a pena começar a introdução contextualizando e não colocando como objetivo, claro. Pode ser que as pessoas com que você convive, os artigos que você lê, inicie de forma assim, o objetivo e tal. Mas, no meu ponto de vista, vale a pena você contextualizar. E aí, de repente, falando assim, exemplos de consequências sobre a falta de compliance, sabe? Mostrar assim, trazer o leitor, né? Convencer o leitor que o artigo é interessante. Esse tema é importante por isso, tá? Tentar fazer uma contextualização para depois você atacar o objetivo. Diante desse contexto, eu vou fazer isso, tá? É uma questão de característica, não quer dizer que o que eu falo para você é fundamental, tá? Eu só acho que é no ponto de vista para qualificar. E, de repente, eu não sei se eu tinha feito essa pergunta para você, se tem algum efeito que você pode ter visto na literatura, curiosidade minha, tá? Sobre se essa escala, essa dimensão de corrupção tem a ver com os últimos escândalos, se é alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, Aldebrecht, empresas bem reconhecidas, que Braskem, que tiveram influência de corrupção, enfim. Se você acha que essa dimensão evoluiu em razão dessas ações anticorrupção que ficaram na mídia, tá? É só uma pergunta mesmo, curiosidade. Você provavelmente tem muita bagagem para me dar essa resposta, porque deve ter lido muita coisa, tá? Então, assim, são críticas construtivas caso você queira submeter para um periódico, mas o trabalho está muito bom para o Congresso, eu acho que está bem interessante, poderia, inclusive, estar competindo com o pessoal para concorrer à premiação, porque eu acho que é um trabalho rico, com um tema novo, um tema contemporâneo, um tema rico, tema que vale a pena ser explorado cada vez mais, tá? Então, tá de parabéns, sinta-se à vontade para falar. E o pessoal que está aqui na sala, sinta-se à vontade também a colocar comentários, a fazer perguntas, abrir o microfone, tá? No caso, Carolina, inclusive Maria Dália colocou aqui, ó, eu já vou fazer a pergunta e você já responde tudo. Como foi a seleção das empresas? Acho que foi mais ou menos um pouco do que eu coloquei lá no início, né? Por que 15 e por que setor de serviço? Complementando o Dália. A gente seguiu mais ou menos a linha de Carraro, né? Que a gente se baseou no estudo de Carraro, né? Então, basicamente, a gente pegou mais ou menos a quantidade que ele já tinha pegado lá e a gente pegou aqui também. E a gente, inclusive, seguiu a mesma... Então, tipo, lá, eles pegaram na lista, né, de 500 melhores empresas, né, da revista Exame, e eles pegaram também mais ou menos essa quantidade de empresas. E essa classificação é por vendas líquidas, né? Então, foram as maiores empresas por vendas líquidas daquele ano. E aí, quando a gente foi replicar esse estudo, a gente acabou seguindo essa mesma base dele para mais ou menos dar uma comparatividade melhor. E setor de serviços é por conta da alta relevância no PIB, né? Porque representa 70%. Então, a gente achou que seria muito interessante a gente saber. Já que Carraro já tinha feito do setor financeiro, a gente achou que seria super interessante a gente saber, né, no setor de serviços. Mas esse ponto que você falou é muito importante, assim, porque realmente quando a gente faz uma pesquisa, né, quando a gente está falando sobre uma amostra, às vezes a gente quer que essa amostra ela reflita as características da população. Então, esse N realmente é muito importante, né? A gente saber o quanto disso realmente representa. Então, a gente está pegando uma amostra que não representa as características da população. Então, achei super, super relevante. Eu vou conversar com as minhas orientadoras sobre esse ponto. Porque, assim... Mas, assim, às vezes é até justificável, porque o mercado financeiro no Brasil ainda não é que é incipiente, mas ainda não é tão desenvolvido como outros países que têm diversas empresas. Agora, nos últimos 1, 2 anos, que assim surgiram diversas empresas assim, empresas desconhecidas e tal, que começaram a ter essa cultura de abertura de capital, né? Então, também, às vezes, é justificável. O curioso que eu achei do seu trabalho é que, assim, eu já investiguei um pouquinho sobre a Azul, companhias aéreas, e, na minha perspectiva, a Azul teria um índice melhor do que a Gol. Eu fiquei surpreso. Pois é, eu também fiquei muito surpresa quando eu vi, porque eu achei que a Azul ficaria lá em cima. Pelo que quando eu estava lendo, eu vi que a Gol tinha feito um acordo de leniência, quando eu estava lendo, né, formulário de referência. Aí isso fez sentido para mim, porque que ela começou a ampliar as práticas dela sobre os programas de compliance.
Olha que interessante. E será que é possível você identificar? É porque esse indicador você traz de uma... Não, você calcula, né? Será que Uhum. você poderia calcular essa variável antes desses escândalos? De repente, fazer um estudo de eventos, sabe? Por exemplo, teve aquela operação, teve um mensalão, depois teve o Lava Jato, operações assim de impacto midiático, sabe? O estudo de Uhum. evento não exige, por exemplo, uma estatística avançada, você não precisa quebrar a cabeça para aprender estatística avançada, sabe? E aí, bem super interessante. De repente, é isso, olha, a Gol hoje é melhor do que a Azul porque teve um evento. O evento foi a cor de leniência, né? E, de repente, antes desse evento, não existia. A Azul talvez tivesse um indicador melhor, né? Ou inferior, mas que por conta da concorrente ter feito o acordo e por precaução, ela deve ter também ajustado, não sei, enfim. Mas é bem interessante, perceba que é um trabalho tão rico, que assim, é um horizonte tão aberto, que assim, dá para fazer tantas coisas. Então, assim, por exemplo, se você quiser seguir o meu acadêmico, você pode pegar essa temática e, assim, sair atirando para tudo que é lado, desculpa a expressão, mas, assim, fazer várias coisas, sabe? Provavelmente já deve ter núcleos de pesquisa querendo, já desenvolvendo algumas coisas. Talvez a própria professora Clésia Beatriz já deve ter diversos trabalhos nessa linha. Mas o pouco que eu tenho conhecimento da área, eu vi que, assim, que é um espaço muito rico para desenvolver, tá? Eu não sei se ficou alguma dúvida, se tem algum ponto a mais que eu considerei que você queira falar, sente-se à vontade, tá? Foi Maria Elisa? Maria Dália, obrigado aí pela pergunta, bem pertinente, tá? Pode falar, viu, Carol? Sinta-se à vontade. Não, é só em relação à, acho que é a anticorrupção, que você falou porque que era o ponto mais. Porque eu achava que era o ponto mais. Era em relação às políticas? Sim, se tem algum reflexo, né? Eu acredito que tanto em relação aos escândalos de corrupção ocorridos aqui, né, e também em relação aos tratados, né, então o Brasil, ele assinou o tratado com a OCDE, tendo em vista mitigar, né, e combater a corrupção, depois a gente teve a lei anticorrupção, a gente tem os decretos, então eu acho que tudo isso tem estimulado as empresas a focarem mais esforços nesse sentido, principalmente no sentido anticorrupção. Olha quantos eventos você falou. De repente, as explicações... Pode ser que exista uma evolução desse indicador, tá? Eu imagino, por lógica, que deve haver, assim, mesmo que os indicadores sejam baixos, convenhamos, o maior foi 0,69, né? E, assim, uma só empresa das 15, e a Vou outra colocar ficou aqui. acima de 0,5. Então, Isso. assim, assim, eu só iria considerar a Comgás, assim, de excelência. Não sei nem se poderia falar excelência, mas, assim, tá fazendo o dever de casa. O resto, eu acho que realmente está em estado, assim, não muito bom. Então, assim, de repente, os eventos podem apontar o seguinte, olha, cada evento foi contribuindo um pouquinho para esse indicador. De repente, há 10 anos atrás, a média foi 0,2, 0,3, sabe? E é um estudo bem rico, porque é um estudo de investigação nato, assim, sabe? De você olhar detalhe por detalhe e, de repente, fazer esse trabalho mais qualitativo. Cada evento contribuiu com esse indicador. Olha, até um mensalão e a Lava Jato tem um período de tempo aí, não sei se teve outro evento, enfim, o indicador se comportava dessa forma. Depois da Lava Jato, a partir da Lava Jato, aí os indicadores, eles melhoraram. Ou pioraram, não sei. Mas eu acredito que deve ter melhorado. Então, assim, você está de parabéns, esse é um trabalho muito rico, tá? Assim, sinta-se à vontade para falar, se tem outra pessoa também que quiser falar, sinta-se à vontade, que a gente está fechando com os últimos minutos. Anderson, a professora Clésia, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Muito Pensei que você não obrigada. estava. Estou muito obrigada pelas contribuições, né? Sempre assim muito importante. E foi uma investigação inicial. Nós fizemos um outro trabalho paralelo que, inclusive, ele está concorrendo à premiação, né? Porque já foi nas empresas que têm um pezinho no setor público, né? Então, parabenizar a Carol por todo o desempenho e por toda a desenvoltura na análise, né, e na apresentação.
Mas, de antemão, só reforçando aqui um quesito, Anderson, acho que foi muito bem lembrado, mas eu acho que o foco principal é de dizer que, por mais que nós estejamos de um determinado ponto de vista, assim, deveria ser interesse das empresas apresentarem isso. Tá? E nós temos uma lei anticorrupção trazendo essa obrigatoriedade, ou seja, nós não estamos cumprindo o mínimo que é exigido. E, pessoal, me tira uma dúvida, já que eu acredito que tem muita propriedade, a lei influenciou nesse indicador, a senhora acredita? A lei, com certeza, porque se hoje é baixo, antes da lei era pior ainda. Tá? Mas, assim, eu acho que faz sentido, e agradeço muito pela sua colocação, essa questão e já é um estudo que ele já está também em andamento, né? Como até um projeto de PIBIC junto com os alunos, de fazer essa evolução. Mas primeiro eu falei, olha, vamos constatar o que existe hoje, porque assim, eu esperava que fosse algo maior, em função de existir uma determinação legal. Então, a minha expectativa não é das melhores com base a esses períodos anteriores, né? Mas eu acho que é interessante nós compreendermos até mesmo para entender qual foi o impacto antes e o depois da lei, da publicação da lei, né? Com certeza, professor, porque de repente a gente pode entender algum tipo de comportamento, pode ter redução de indicador para alguma área não vista, ou realmente todas as áreas tenham se desenvolvido nesses indicadores. Realmente precisa. Eu fiquei surpreso pelos valores, realmente fiquei. Inclusive, como eu tinha até dito, eu achava que era azul, mas aí Carol foi brilhante na resposta. Não, é porque teve uma cor de leniência, então justifica-se que tem um indicador melhor do que azul, porque eu achava que azul era, inclusive, até referência nesse ponto de governança e que automaticamente estaria um pouco mais de transparência, de ética, enfim. Fiquei surpreso mesmo, fiquei bem surpreso. Como foi assim, um trabalho de final de curso, então nós tivemos muito pouco tempo, né? Fica aí o convite também à Carol para dar continuidade a esse trabalho, porque vale a pena, e ela já tem o conhecimento nessa área né, e fez realmente as leituras, ou seja, são 15 empresas, mas demanda muito tempo de leitura, inclusive para chegar, né, e apresentar, por exemplo, um fato relevante como esse aí entre a Gol e a Azul. É um perfeito, com certeza, é um trabalho rico, cheio de detalhes. Por isso que eu falei, é uma fronteira, assim, tem espaço para fazer muitas coisas. E a senhora está de parabéns, professor, escolher essa linha de pesquisa e ter conduzido brilhantemente Carol a fazer esse trabalho, tá? Vocês estão de parabéns mesmo, tá? Okay. Muito obrigada pelas considerações. Pois bem, então, assim, passando assim 2 minutinhos, mas é tudo válido, porque é conhecimento, é sempre rico. Aqui, se fosse pessoalmente, professora, a gente sairia para tomar um cafezinho ou almoçar, né? Sairíamos Claro. lá na USP, no Congresso USP, tem lá o restaurante, sairíamos para almoçar, conversar, é sempre rico, é sempre maravilhoso. Então, assim, eu espero encontrá-las, tanto o pessoal de Goiás, tanto vocês aí de Brasília, próximo ano, acho que acredito que próximo ano já vai ser presencial, e de repente ver outro trabalho seu, Carol. Tenho certeza que se você quiser continuar, vai trilhar um grande caminho, tá? Como o pessoal também de Goiás, tá? Então, obrigado mais uma vez, me sinto honrado de ter pego esses trabalhos e desejo sucesso para você, Carol, no trabalho que está concorrendo, não sabia, parabéns. E o pessoal aqui de Goiás, sou pé quente, vou torcer por vocês, tá? Estarei lá assistindo a apresentação, tá bom? Um beijão para vocês, tudo de bom. Até em breve. Muito obrigada, professor, pelas considerações. É sempre uma oportunidade para a gente crescer, né? Para a gente melhorar cada vez mais. Então, muito obrigada pelas considerações e pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Tchau, tchau, queridos. Eu agradeço, Anderson. Quero até justificar a minha ausência, porque eu estava participando de um outro evento, tá? Com uma outra apresentação. Mas, de qualquer forma, obrigado pelas contribuições. Entendo. Parabenizar o pessoal da UFG também. Entendo perfeitamente, professor. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.